por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos. Sem nós reinasses, e oxalá reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, Deus da aliança, Deus santo, terrivelmente santo, mas Deus bom, maravilhosamente benigno. E a Ti que nós oramos esta manhã, pedindo, ó Deus, que Tu fales conosco, Senhor. Nós que somos pobres pecadores, Senhor, filhos de Adão, que transgredimos a Tua lei, Senhor, todos os dias da nossa vida, que transgredimos hoje, Senhor, a Tua lei, neste dia, Senhor, pecando contra o Senhor, desde quando levantamos até aqui, Senhor, quer seja por palavra, pensamentos, atitudes, intenções, consciente ou inconscientemente, Senhor, temos atropelado a Tua lei, transgredido o Teu santo mandamento, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, porque aqui se reúne uma comunidade de pecadores que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, por intermédio de Cristo, fala conosco, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem uma palavra vinda de Tua parte. Nos constrange pelo poder da Tua palavra, Senhor. Quebra as nossas resistências. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor. Ó Senhor, captura a nossa alma para Ti, Senhor. Inclina as nossas afeições para o Senhor, para a Tua lei, Senhor. Para que não amemos mais o mundo, nem o pecado, nem a carne, Senhor. Para que o nosso coração esteja apegado, Senhor, não ao mundanismo, Senhor, que nos cerca. Não às distrações, Senhor, porque tudo isso vai passar, Senhor. Ó Deus, captura a nossa alma para que as nossas afeições estejam inclinadas para Ti, Senhor. E possamos Te amar, não só com todo o nosso coração, mas com todo o nosso entendimento também. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui numa sequência de pregações, uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Coríntios. E, meus irmãos, tem sido uma viagem, melhor expressão dessa maneira, porque nós temos aprendido muito aqui, não é? Aprendido muito, passado por doutrinas maravilhosas das Escrituras, muitos ensinamentos, aplicações para nós, tá? De tal maneira que o título de toda essa série é 1 Coríntios para hoje, porque o que Paulo tratou aqui é absolutamente aplicável para nós, tá bem, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é atualíssima, atual. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é atual e verdadeira. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, não é? Como dizia o célebre Billy Graham. Mas também ela é mais verdadeira do que o jornal de hoje, né? Esses jornais por aí mentem muito. Não somente ela é atual, mas ela é absolutamente verdadeira. E graças a Deus por isso, porque nesta palavra nós aprendemos princípios para a nossa vida que nos conduzem à vida de piedade, de fé, de santidade, como agradar a Deus, tá?
E hoje, nós chegamos aqui à segunda parte do capítulo 4 de 1 Coríntios. Meus irmãos, e nessa segunda parte, Paulo, ele está fazendo aqui uma aplicação de tudo aquilo que ele disse no capítulo 3 e no capítulo 4. Paulo apresentou no capítulo 3 e no 4 uma série de ilustrações para falar sobre a mútua cooperação entre os obreiros do Senhor. É sabido de todos que na igreja de Corinto havia divisões. Tá? Os irmãos mordiam-se uns aos outros e eles gostavam de assumir partidos. Não, eu pertenço a este pastor, pertenço àquele, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E tinha aqueles que eram mais espirituais que todos, que diziam: eu sou de Cristo. Não é? Comigo aqui é um negócio direto com o céu, é online. Quero conversa com o homem. Tem gente que é assim hoje, não é? Já existia nessa época na igreja de Corinto, pessoas que não se submetiam à liderança estabelecida por Deus na igreja. E Paulo tenta trabalhar com essas coisas. Primeiramente, ele começa com os partidos de Paulo, de Cefas e de Apolo. Depois, lá na frente, quando ele vai tratar sobre dons espirituais, ele vai trabalhar acerca do partido de Cristo, daqueles que diziam: eu sou de Cristo, tá? Como se os outros não fossem, não é? Que é era o partido mais perigoso da igreja de Corinto, era esse último, eu sou de Cristo, era o que dava mais problema, tá? Mas Paulo vai devagar, com muita calma, com parcimônia, com amor, com paciência, tá? E ele começa apresentando esse assunto acerca do orgulho que esses coríntios tinham, uma mudança soberba. Isso não era novidade, eles eram soberbos, mas Paulo também trabalha o assunto da fraqueza. Ora, o que é isto? Senão os assuntos que nós já vimos anteriormente. Paulo dizendo que era fraco, que esteve entre esses irmãos em fraqueza, em temor, em tremor. E Paulo também já tinha dito anteriormente, inspirado pelo Espírito Santo aqui na Escritura, que esses crentes de Corinto, eles eram jactanciosos, eles eram arrogantes. E esta era a razão pela qual havia vários problemas na igreja, dentre elas as divisões dentro da igreja. A igreja se reunia no mesmo lugar, mas internamente ela estava rachada. Havia vários partidos dentro da igreja. E Paulo, ele, ainda desenvolvendo esse assunto, agora ele faz uma aplicação. Do versículo 6 ao versículo 8, ele faz uma admoestação a estes irmãos contra o orgulho, contra a soberba. Do versículo 6 até o versículo 8 ele diz: e eu, irmãos, apliquei estas coisas. Tá? Que estas coisas são essas? Estas aí, esse pronome demonstrativo, também no original grego, dá a ideia de uma proximidade. E o contexto imediato nos aponta que estas coisas é acerca daquilo que ele falou do versículo 1 ao versículo 5, do capítulo 4, e estas coisas também está relacionado ao contexto imediato mais próximo, no capítulo 3. Então ele diz que aplicava estas coisas por semelhança a ele e a Paulo. Uma boa tradução para essa expressão, aplicar estas coisas, significa aplicar figuradamente estas coisas. Essa é uma boa tradução para isso, do que simplesmente aplicar. Mas o que ele estava aplicando figuradamente? Bom, de acordo com o capítulo 4, versículo 1 a 5, e o capítulo 3 também, Paulo ele usa várias figuras, vários exemplos do dia a dia, para demonstrar que ele não estava em oposição com Apolo, nem Apolo era seu inimigo, e ambos não eram inimigos de Cefas, e vice-versa, de que aquela briga entre os coríntios sobre de quem pertencia a quem, isto era absolutamente gratuito. E ele começa a dizer que, por exemplo, que na verdade, Paulo, Apolo, Cefas, eles eram trabalhadores de um campo. É basicamente isso. E é por isso que ele fala que um plantou, o outro regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Uma figura ali do campo, não é? Uma figura da agricultura da época. E depois ele usa uma outra ilustração, também em forma de figura. Ele fala da igreja como um edifício. E que ele, Paulo e Apolo, e assim também Cefas, mas ele se prende basicamente a ele próprio e Apolo,
eles são trabalhadores da seara, eles edificam. Eles edificam. Tá? Mas também ele aplicou uma terceira figura, que é a figura do dispenseiro. Não é? E ele começa a dizer que eles eram dispenseiros de coisas que foram confiadas ao Senhor, de que convém que o dispenseiro seja achado fiel. Tá? A ideia é que é um mordomo das coisas de Deus. Uma boa tradução é um supervisor. Não somente Paulo agia como servo da igreja, claro, mas Paulo também ele supervisionava a igreja. Tá? A vida espiritual dos irmãos, a doutrina que era pregada na igreja, como os irmãos viviam a vida de piedade, não somente na igreja, mas em suas famílias, no trabalho, tudo isso, coisas próprias do ministério pastoral. Paulo está dizendo que ele é um dispenseiro, que no dia de Cristo, no dia que Jesus voltar, será perguntado não se ele foi bem sucedido, mas se ele foi achado fiel. Tá bem? Achado fiel. Tá? Então essas figuras acerca do campo da edificação e do dispenseiro, né? Alguém que cuida de dispensas, um administrador. Paulo agora no versículo 6, ele diz que aplicou figuradamente estas coisas a ele próprio e a Apolo. Tá? A Almeida Corrigida, ela fala por amor de vós. A Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel também fala por amor de vós, mas uma boa tradução seria por vossa causa. Tanto porque a expressão amor, ela não está presente no texto grego, mas também porque o ponto de Paulo aqui não é dar foco acerca do amor, ou da falta de amor com o qual ele fala. O ponto não é esse. O ponto de Paulo é ele apresentar a razão pelo qual ele se utilizou de figuras, que era por causa deles. Apenas isso. Tá bem? Então a melhor tradução aqui, se alguém tiver, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, seria por causa de vocês, ou por vossa causa. Tá bem? Em vez de por amor de vós. Tá? Ok. Então, meus irmãos, o propósito de Paulo aqui é falar figuradamente, como ele tinha falado anteriormente, aplicando a ele e a Apolo, tá? Para que eles aprendessem determinadas coisas. Tá? Paulo ele se utiliza de figuras de linguagem para ensinar os irmãos. E eles aprendendo estas coisas, eles precisam fazer alguma coisa com aquilo que foi aprendido. Tá? Uma coisa interessante é que nesse texto aqui omite o nome de Cefas, o nome de Pedro. Cefas é o aramaico Kefar para Pedro, tá? Que nós conhecemos. Então ele omite o nome de Pedro aqui. Muito provavelmente porque Pedro ele não era uma figura de tanto destaque na igreja de Corinto como os partidários de Apolo e de Paulo. Tá bem? A razão basicamente é esta. Além disso, Paulo diz que está a fazer isso para que em nós, ou seja, através de Paulo e Apolo, aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, por que Paulo falava por meio de ilustrações a estes irmãos e aplicando a ele próprio e a Apolo? Para que estes irmãos, para que eles pudessem aprender a não ir além daquilo que está escrito. Escrito onde? Na palavra de Deus. E escrito onde? Em tudo aquilo que ele falou anteriormente, que os crentes já sabiam. Escrito onde? Em todo o Antigo Testamento que falava sobre humildade. E os coríntios sabiam disso, mas eles precisavam aprender mais. Porque uma coisa é ouvir e outra é guardar no coração. Tá bem? O que acontece? Aqui existem dois propósitos pelo qual Paulo explicava, usava de ilustrações. Tá? E esses dois propósitos são marcados por duas preposições gregas. Aqui na nossa Bíblia está basicamente preposições normais, indicando finalidade. Tá? E essa finalidade ele é apresentada a fim de que, para que, por exemplo, como diz na Almeida Revista Atualizada, estas coisas escrevi para vós, para que aprendais a não ir além do que está escrito, para que não entrem em arrogância ou em orgulho. Então há dois paraquês aí, e essa é uma boa tradução. Por quê? Porque é um propósito duplo.
Propósito duplo. E o segundo para quê, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, está subordinado a uma oração subordinada à primeira. Tá? A primeira. Então, o que Paulo quer dizer com isto é o seguinte: eu me utilizei de figuras de linguagem, aplicando-as a mim, para que vocês aprendam a não ir além daquilo que a Bíblia diz. Para que, aprendendo isto, vocês possam aprender sobre humildade. Possam parar de ficar um contra o outro, de assumir um partido da igreja contra o outro partido da igreja. Tá? A igreja não pertence ao pastor A ou ao pastor B. A igreja pertence a Jesus. Tá? E ele regula, ele governa a igreja através da sua palavra, claro, palavra pregada através de um homem devidamente chamado para isto. Mas esses coríntios, eles estavam escolhendo líderes para defender. Tá? E o que é isso, senão o que também acontece hoje, né, irmãos? Na nossa era altamente virtual, o que a gente mais vê são pastores youtubers, não é? E com dezenas, centenas, milhares de seguidores, e eles precisam dar uma opinião sobre cada coisa que acontece na igreja do Brasil, nos Estados Unidos, na guerra do Iraque, em todo lugar. Ele precisa gravar um vídeo para fazer isso, para conseguir mais seguidores. Ele acaba se tornando um grande opinador de tudo quanto existe, não é? Irmãos, o ministério pastoral é uma coisa que desgasta tanto, beneficamente falando, que você precisa se gastar no texto bíblico para pregar, acompanhar irmãos, dar aula, e é muita coisa, irmãos. Eu não sei como essas pessoas elas têm tempo para fazer tudo isso, além do ministério pastoral, e preservar seus seguidores como youtubers. Eu realmente fico espantado. Acho que o dia deles deve ter mais do que 24 horas, deve ser diferente do meu, tá? Mas essa ideia de seguidores de um pastor, tá, já estava presente na igreja de Corinto. E hoje é mais fácil, não é? Por quê? Porque hoje o ambiente virtual ele favorece mais informação, mais pregações, mais estudos bíblicos na internet, nos streams aí, e muitas outras plataformas de vídeos que você pode assistir e nunca mais acaba. Tá? Tem muitas mesmo. Tá? E a pessoa às vezes fica tão acostumada com isso que pode correr o risco dela perder o sabor da vida cristã na igreja local, ouvindo aquele pastor, ouvindo aquele irmão dar aula, tá bem? Porque ele começa a ser seguidor, tá? Não somente colocar lá seguir, mas o pastor dele passa a ser aquele youtuber. Pronto, é o que mais tem hoje, tá? E pastor de youtuber não disciplina ninguém, irmãos. É por isso que toda a gente quer ele. Pastor de youtuber é super maravilhoso, é super legal, super fixe, mas não é o pastor que está na Bíblia. O pastor que está na Bíblia é aquele que está junto com os irmãos, que aconselha, que chora junto, que ouve, que prega a Bíblia, que estuda, que se fadiga, tudo isso. Esse é o dispenseiro que será encontrado fiel, não é? Mas enfim, prosseguindo aqui, meus irmãos, o texto aqui nos deixa claro que Paulo ele tem um propósito ao ensinar. E o propósito ao ensinar para esses crentes de Corinto não é somente que eles saibam intelectualmente sobre estas coisas, é que eles façam alguma coisa com aquilo que eles sabem. E o que é? É que eles não se ensoberbeçam a favor de um contra o outro, que eles parem de brigar e que eles mantenham a humildade, porque eles estavam soberbos aqui. Tá? O que acontece? No versículo 7, meus irmãos, no versículo 7, Paulo ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele faz perguntas, não é? Ele faz perguntas. Ele diz assim: porque quem te diferencia? Tá? Uma boa tradução seria quem te distingue. Outras traduções dizem porque quem é que te faz sobressair. Basicamente o entendimento é o mesmo. A ideia é que quem é que te dá destaque de alguma coisa? O que é que você tem para dar destaque? Paulo está fazendo uma pergunta, tá? E a resposta para isso é nada. Não tenho nada. Por quê? Porque a próxima pergunta é: e que tens tu que não tenhas recebido? Nada. Tudo quanto nós recebemos, né,
vida, respiração e tudo mais, veio de Deus. E no caso dos coríntios aqui, incluíam a salvação e os dons espirituais. Por que eles eram soberbos na vida cristã, visto que tudo aquilo quanto eles tinham recebido foi dado por graça da parte de Deus? Por quê? Como se eles não tivessem recebido. Foi Deus que deu. Não é? É dele, ele dá para quem ele quer. Tá? Foi Deus que deu. E se eles receberam, então por que eles se gloriavam? Foi Deus que deu. Eles estavam se gloriando, se ensoberbecendo uns contra os outros. Por quê? Não é? Paulo, ele se utiliza aqui, irmãos, de várias perguntas retóricas para poder mostrar aos coríntios que a atitude deles era absolutamente irracional. O orgulho desses crentes de Corinto era irracional, como todo pecado que é. O pecado é irracional, é um ataque à inteligência. Porque você sabe que está fazendo coisa errada, sabe que há consequências disso e você prossegue. O pecador, ele é assim, ele prefere ter 30 segundos de prazer e passar a eternidade no inferno do que ele depender para sempre do Senhor e refrear ali a sua carnalidade. O pecado é absolutamente irracional. Não é? E esses coríntios estavam percebendo pelas perguntas de Paulo que eles não tinham razão para se gloriar em nada, se orgulhar de nada, se sobedecer de nada, porque eles eram como os demais, pecadores como os demais. Tudo quanto eles tinham, eles receberam. Isso não brotou dentro deles, a bondade não surgiu de dentro deles, eles não fizeram nascer dons espirituais de dentro deles naturalmente. Foi Deus que deu. E se eles receberam essas coisas, então por que eles se gloriam? Tá? Além disso, no versículo 8, Paulo, ele apresenta também repreendendo a autossuficiência dos coríntios. Ele começa a repreender a autossuficiência dos coríntios. Tá? Primeiramente, ele apresenta a didática. Olha, eu estou me utilizando de figuras de linguagem para ensinar uma coisa a vocês. E vocês aprendendo isto para que vocês sejam humildes. Depois que ele fez, ele apresentou uma repreensão contra o orgulho destes irmãos através de várias perguntas retóricas. E agora, versículo 8, Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, ele faz uma série de asseverações. Ele tinha levantado interrogações, agora ele apresenta exclamações. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinares. Se quiser reinar, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo agora, meus irmãos, ele começa a apresentar uma série de ironias. E a ironia ajuda na argumentação do apóstolo Paulo, porque está mostrando o absurdo da vida daqueles coríntios que foram salvos por graça e estavam se comportando como se eles tivessem alguma obra naquilo dali, como se eles tivessem comprado aquelas coisas todas e toda a glória a eles. Tá? E Paulo começa a dizer: olha, vocês estão fartos, estão cheios, tá? Absolutamente satisfeitos, vocês estão ricos de alma. Se nós reinares, Paulo diz: vocês estão reinando. Se eu pudesse me submeter ao reino de vocês, vocês são reis maravilhosos. Oxalá reinasseis para que eu também pudesse reinar convosco. Paulo, ele apresenta várias ironias aqui. Tá? Ao que parece aqui, irmãos, Paulo está bravo também. Paulo está bem bravo aqui. Tá? Porque quando toca no Evangelho, Paulo, ele fica muito bravo. Tá? E o que acontece? Paulo diz: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Agora ele passa a desenvolver o assunto, tá bem? E do versículo 9 até o versículo 13, agora ele apresenta a sua biografia. Ele apresentou a biografia dos coríntios em forma de ironia. Vocês estão fartos, estão ricos, vocês são reis. Se eu pudesse participar do reino de vocês. Deixa,
É como se ele estivesse usando ironia. Agora ele vai apresentar uma verdadeira biografia de um servo de Deus, a qual os coríntios desprezavam, não é? Ele diz: porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, tem posto por últimos, como condenados à morte. O apostolado descrito por Paulo aqui é descrito em termos de sofrimentos, morte e espetáculo. Ele diz: pois somos feitos espetáculos ao mundo. Somos feitos espetáculo ao mundo. E ele diz: aos anjos e aos homens. O que é que significa esse versículo 9? A ideia presente aqui neste versículo, irmãos, é acerca da iminência da morte na vida do cristão. Tá? Mas não é qualquer tipo de morte, é morte por perseguição. Tá bem? Paulo, uma coisa muito curiosa aqui, irmãos. Paulo, ele fala que trabalhava na obra do Senhor como quem já estivesse sentenciado para morrer fisicamente. E era isso. Paulo, ele era perseguido mesmo, e as pessoas aspiravam a assassinato contra Paulo, conspiravam morte contra Paulo. Tá? E era assim que ele se sentia todos os dias, porque se ele andasse entre os judeus, ele poderia ser apedrejado, como em Atos capítulo 18 nos mostra lá que quase isto aconteceu. Se ele andasse entre os gregos, também isso poderia acontecer, porque ele pregava a ressurreição, e ele já chegou a ser maltratado pelos os gregos, que desprezavam isso, não é? Isso era uma blasfêmia para o grego dizer que Jesus ressuscitou e que ele nos ressuscitará e a salvação vem dele, tudo isso, tá? Então, ele agia como se tivesse já condenado à morte. Mas ele disse também que era posto como um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A ideia que está presente aqui, meus irmãos, é que a iminência da morte no ministério de Paulo era uma coisa presente. Na vida cristã de Paulo era uma coisa presente. Quando ele fala de espetáculo, a expressão aqui usada, a expressão grega usada aqui, é a mesma expressão usada para teatro. Tá? É a mesma expressão grega, teatro. A ideia aqui é que é como se a vida de Paulo fosse um grande teatro, aberto à plateia dos homens, do mundo e dos anjos. Tá? Toda a gente viu o que se passava na vida de Paulo, mas especialmente o teatro aqui, diante dessa plateia, era um teatro bizarro, era um teatro, na verdade, macabro, porque o contexto aqui é de perseguição, irmãos, e não de apresentação artística. Tá? E nós sabemos, de acordo com Atos capítulo 19, quando fala lá acerca de um homem chamado Aristarco e Gaio, é dito que eles foram arrastados a um teatro lá, Atos capítulo 19, para que eles fossem punidos naquele teatro, que era muito comum no mundo helênico daquela época. Então era isso que acontecia no século I. Tá, irmãos? Os cristãos, eles eram postos como espetáculo para que as pessoas, como plateia, pudessem se banquetear através de um entretenimento macabro, em que a pessoa que ficava lá no meio da arena era rasgada por animais ferozes. Era assim no século I. Tá? A morte de um cristão era um espetáculo. Não existia Netflix na época. Né? O que existia eram os coliseus, eram as arenas. Tá? E infelizmente os cristãos, eles eram condenados à morte através destes lugares. E a história é horrível, irmãos. Há relatos dos primeiros séculos de crianças, filhos de cristãos. O cristão era colocado na arena, não na arena, mas no auditório, não é? E o filho do cristão era colocado lá dentro da arena. E então, nas costas dos filhos dos cristãos era amarrado pele de ovelha, era amarrado nele, e colocava um bocadinho de sangue na pele da ovelha e soltava a criança. Quando a criança corria, ele soltava os leões, e os leões viam como se fossem ovelhas pelas costas. E o leão, os lobos rasgavam a criança inteira aos pedaços. E o pai tinha que ver aquilo para poder negar a fé. E depois era o pai que ia para lá, ou a mãe. Ser posto como espetáculo nesse texto significa isso. É morte. Tá bem?
Paulo, além disso, no versículo 10, ele se utiliza aqui de mais ironia. Ele diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vocês fortes, vós ilustres e nós vis. Tá? Paulo aqui, irmãos, algumas pessoas interpretam muito mal esse texto aqui, que era como se Paulo estivesse chamando a gente para ser louco por Cristo. Mas você tem que fazer a coisa mais diferente que você puder fazer para Jesus. Seja louco por Cristo. Aí a pessoa sai gritando no meio da rua: eita! E começa a gritar: não, eu sou louco por Cristo. Teve um que uma vez disse que para ele entender a Bíblia, ele estava viciado em ler a Bíblia. Viciado. Já não conseguia, estava dependência mesmo de ler a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e cheirou a ler a Bíblia como se tivesse um tóxico ali, uma coisa ali. Ele cheirou a Bíblia. E perguntou: o que você está falando? Porque eu sou louco por Cristo. Aí esse vídeo que foi pregado em Chapolin. Chapolin é um super-herói lá. Os irmãos conhecem o Chapolin? Um super-herói que tem por aí antigo. Os pré-históricos aí. Então ele foi pregar vestido de Chapolin, todo vermelho, com as anteninhas ali, e disse que ele estava fazendo isso porque ele era louco por amor de Cristo. Era louco por Cristo. Pronto. Aí formou um ministério chamado Loucos por Cristo. Irmãos, nada mais distante da realidade do que isso. Paulo ele está se utilizando de ironia aqui. Ele está se utilizando de ironia. Ele diz: nós somos loucos, nós os apóstolos, que sofremos demais, nós somos loucos. Mas vocês é que são sábios. Lembre-se que os coríntios, nós vemos isso nos sermões passados, não é? Eles se consideravam sábios aos seus próprios olhos. E Paulo está se utilizando de ironia. Vocês são sábios demais. Louco sou eu. Isso que Paulo está fazendo, tá? Só lembrando que em literatura antiga, tanto no hebraico como no grego, não existe o recurso que hoje nós temos, que é chave, não é como a gente chama? Aspas, obrigado. Não tinha aspas. Como é que você percebe a ironia? Pelo contexto e alguns recursos retóricos, tá? Então Paulo está se utilizando de ironia aqui, dizendo que para eles Paulo era louco, e eles que eram sábios, tá? E isso, irmãos, deve nos fazer pensar, por outro lado, numa coisa. É que, embora Paulo esteja se utilizando de ironia aqui, de certo modo, o crente sensato, bíblico, maduro, humilde e fiel ao Senhor e às Escrituras, o crente, de certo modo, também é visto por louco, como louco pelo mundo. Porque lembre que falamos aqui, o que a Bíblia diz nos textos anteriores, de que o Evangelho é loucura, não é? Para os que perecem, não é? Então existe uma loucura bíblica, digamos assim, mas não essas outras coisas, tá bom? E esse texto não pode ser utilizado para isso. A Bíblia nos chamou para ser diferentes e não esquisitos, tá, irmãos? Não é diferença, tá bem? Ok, vamos lá. Então, do versículo 11 até o versículo 13, meus irmãos, Paulo ele encerra o seu argumento de uma forma marcante, porque ele já tinha falado que o que lhe esperava era a morte, e ele vivia como se tivesse já condenado à morte. Agora o apóstolo vai nos apresentar aqui que até aquele dia chegar, até o dia da sua morte chegar, e nós sabemos que aconteceu na década de 60, ele foi decapitado por ordem do imperador Nero, Nero Kaiser, homem perverso, cruel, um dos imperadores mais sanguinários que a história de Roma apresenta. Um deles chamava-se Nero, e ele, ele matou a própria esposa grávida aos chutes, mandou matar a mãe, era um homem absolutamente louco, louco demais, e ele mandou matar Paulo, e muito provavelmente, de acordo com Eusébio de Cesareia, o apóstolo Pedro também morreu sob ordens de Nero Kaiser, tá bem? Ok. Então, até o momento que isso acontecesse, Paulo diz: a minha vida até a caminhada do corredor da morte não vai ser uma vida fácil. Vai ser uma vida de sofrimentos. Vai ser um vale de lágrimas. Até aquele dia chegar, o que me espera eu sei o que é, mas até aquele dia chegar, eu vou sofrer e muito, e já estou a sofrer.
E o que é que Paulo estava sofrendo? Ele diz: nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Apóstolo Paulo, ele era plantador de igreja, ele era pastor dessas igrejas, não só de uma, de duas, mas de várias, espalhadas na Ásia, e ele tinha que dar conta de todas essas igrejas, tá? E em alguns momentos ele também tinha que trabalhar fazendo tendas, tá? Aqui na época de Corinto, por exemplo, ele fez isso, tá? Por quê? Porque os coríntios parece que queriam passar no rosto de Paulo, tá? Então Paulo, para que isso não acontecesse, Paulo, ele preferiu fazer tendas para que ninguém lhe passasse ao rosto, tá bom? Mas é claro, ele não está estabelecendo aqui que isso deve acontecer no ministério normalmente, tanto que mais à frente ele fala a Timóteo que o presbítero que preside bem, ele é digno, especialmente os que se afadigam na palavra, eles são dignos de dobrados honorários e coisas assim, afirmando o sustento ministerial e missionário na vida do pastor e de sua família. Mas no caso de Corinto aqui, irmãos, esses irmãos, se Paulo tivesse, dependendo da igreja de Corinto aqui, irmãos, era muito complicado, porque esses coríntios eram orgulhosos e eles iam querer humilhar Paulo. Se já humilhavam Paulo trabalhando com as próprias mãos, fazendo tendas, imagine se dependesse diretamente deles, como chegou a depender mais lá na frente de outras igrejas. Tá? Então Paulo, ele diz: olha, eu fico cheio de fadiga, tá? Pastoreando vocês, eu sou injuriado, nós somos injuriados ou caluniados, antes disso, né? Somos caluniados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. No meio daquilo tudo, irmãos, Paulo, ele não retruca, ele não revida conforme o que ele recebeu, tá? Ele não faz isso, tá? Ele diz que versículo 11, versículo 12: nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados ou caluniados, mas bendizemos a Deus e bendizemos os irmãos que nos caluniam. É isso que ele está dizendo. Somos perseguidos e engolimos o sofrimento. Somos perseguidos e sofremos. Paulo, ele não dava o troco. Nós precisamos aprender isso, irmãos, que nós somos bons de dar o troco, né? de se vingar, em vez de depender que a justiça seja feita por Deus, né? Havia aquela pessoa que diz assim: eu já ouvi mais, porque eu já fui uma dessas pessoas que fez isso no passado, mas Deus teve misericórdia de mim e isso foi tratado, graças a Deus. Mas não ouço ainda hoje muitas pessoas dizendo: mas quando eu estou com razão, eu não abro nem para um comboio. Já ouvi falar isso? Quando eu estou com razão, se vier um comboio, eu estou segurando. Nossa, não tem nada mais discrepante na vida cristã do que um crente orgulhoso. A gente já falou sobre isso, não é? É um oxímoron, é um contrassenso, um cristão orgulhoso, é um quadrado redondo, é uma chuva que chove para cima, é uma água seca. Você consegue imaginar essas coisas? Não. Isso é um crente arrogante. Um crente arrogante usa um contrassenso. Está bem? Porque não pode ser arrogante uma pessoa como nós tratamos aqui, né? Uma pessoa que está ao pé da cruz, que foi salvo por graça e por misericórdia. Não pode ser arrogante, irmãos. Tá? Então, Paulo, ele dá essa lista, versículo 12. Versículo 13, ele diz que somos blasfemados. A melhor tradução aí é somos difamados, tá? Porque a gente tem uma ideia de blasfêmia como sendo contra Deus, não é? Mas a difamação um contra o outro, isso também na Bíblia é chamado de blasfêmia. É o mesmo verbo para descrever isso. Somos blasfemados, ou seja, somos difamados e oramos. Né? Até o presente temos chegado a ser como o lixo. Somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos, sofremos, difamados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos, tá? Então, Paulo, ele encerra aqui o versículo 13, dizendo que
até aquele momento, ele era considerado como um lixo deste mundo. E termina a dizer, e como a escória de todos. Irmãos, não existe melhor palavra para traduzir a expressão que a nossa Bíblia aqui colocou como escória, tá bom? É uma coisa muito pior do que escória, tá bem? Nossas traduções tentam botar escória, lixo, mas é uma coisa pior do que isso, que eu não posso falar aqui, tá bem? É uma coisa horrível, e Paulo estava a dizer que para o mundo ele era considerado assim, tá? O que isso significa tudo para nós? Algumas aplicações aqui, meus irmãos. A minha primeira aplicação, baseada neste texto da nossa série de exposições, é que neste texto nós aprendemos que o conhecimento real das Escrituras produz humildade e unidade verdadeira. Precisamos ler as Escrituras, meus irmãos, com espírito de oração e quebrantamento. E nós precisamos treinar uma coisa que nós perdemos a prática no início da caminhada cristã, que é o quê? Leia as Escrituras contra nós. Jonathan Edwards falava assim: leia a Bíblia contra você. A gente lê a Bíblia e ouve o sermão pelos outros, né? Mas fulano de tal que estivesse aqui ouvindo essa pregação do pastor, está aí que precisava? Não é? O crente pá, ele pega uma pá aqui e joga pro lado. Não. É ler a Bíblia contra nós. Tá? É deixar Deus falar contra nós e não aplicar isso para o outro. E deixar Deus tocar no mais profundo, colocar o dedo lá no meio da nossa ferida e dizer: você precisa mudar isso aqui. Tá? E nós precisamos fazer isso, ler a Bíblia contra nós, ouvir um sermão contra nós. E orarmos sendo sinceros com Deus. As nossas orações são muito sinceras, irmão. Nós usamos eufemismo nas nossas orações. Porque tem pecados ali intocáveis, prediletos, que tem que ficar guardadinho ali. Ninguém pode mexer nos porões da alma, que está cheio de teia de aranha ali. Deixa lá. A palavra não pode tocar, o irmão não pode exortar, o pastor não pode falar, está lá guardadinho. Ninguém toca nesse pecado aqui, irmãos. Precisamos ser sinceros na nossa leitura bíblica contra nós, no ouvir o sermão contra nós, nas nossas orações em sinceridade contra Deus. Quando você for orar, seja sincero contra Deus. Não diga: Senhor, perdoa as minhas falhas. Não, falhas, irmãos. Falhas, esse cabelo aqui que eu estou perdendo, tem as falhas aqui. Perdoa os meus pecados, mas não basta. Dê nome aos seus pecados na oração, sua oração particular. Senhor, eu fui um infiel pensando isto aqui. Senhor, eu fui um arrogante falando dessa maneira aqui. Senhor, os meus olhos foram lascivos quando viram isto daqui nesse horário do dia, Senhor. Senhor, a minha boca é a boca... Eu empresto a minha boca a Satanás quando eu falo contra o irmão, contra qualquer pessoa que seja feita a tua imagem. Dê nome aos teus pecados. Não poupe a si próprio na hora da confissão de pecados. E Deus vai tratar o teu orgulho, o meu orgulho. Bem? Esse texto nos ensina isso. Paulo está tratando o pecado dos coríntios. Está tratando o pecado dos coríntios. Nós precisamos não somente fazer isso na nossa leitura bíblica, mas ouvir também alguém tratando dos nossos pecados. O que você diria se alguém chegasse para você e te chamasse, como Paulo fez, dissesse que você estava agindo com soberba? Paulo assim: não pode ser soberbo, meu irmão. Creia em Cristo, viva como um cristão. Você aceitaria a repreensão, a exortação? Ou não? Você automaticamente tentaria se justificar? Quem que pensa que é para falar assim? Qual seria a sua resposta? Você silenciaria, pensaria e orar diante de Deus? Iria quebrantar-se? Ou você iria revidar? Ou mesmo silenciar, mas ficar com o inferno dentro do seu coração, imaginando coisas que poderia falar contra outra pessoa? Irmãos, C.J. Mahaney, ele diz uma coisa muito interessante no seu livro sobre humildade. E ele diz uma coisa interessante, esse pastor, servo de Deus. Ele diz assim, que é um pensamento assustador esse aqui. É possível admirar a humildade e ao mesmo tempo permanecer orgulhoso.
tenho consciência da possibilidade de encontrar-me ensinando sobre humildade enquanto negligencio o orgulho que existe em meu próprio coração. Porque é mais fácil falar, conversar e ensinar sobre humildade do que procurar ser humilde. Quando você orar a Deus pedindo humildade, Ele não vai te dar humildade instantânea. Ele vai colocar oportunidades para que você seja humilde. Peça humildade e peça graça nesses momentos. Porque Deus vai te dar várias oportunidades e pessoas que vão, como ferro afia o ferro, tratar isto na tua vida. Você tem que estar atento a isso. A maioria dos problemas de uma igreja, irmãos, vem por causa de uma coisa, por causa de um pecado: orgulho. Orgulho. Por detrás de cada pecado, irmãos, o orgulho está ali por trás. O que é o pecado, irmãos? O pecado é simplesmente um ato na vida do cristão, um ato de ateísmo na vida do cristão. Ele dizer assim: olha, se Deus existe, Ele está me vendo, não importa muito. O importante é o que eu vou fazer agora aqui. Aí faz lá a coisa errada e depois agenda o arrependimento, né, para confessar o pecado depois. O pecado é um ato de orgulho. É aquilo que torna os crentes mais parecidos com o demônio, que causou a desgraça toda no mundo por causa de um coração de Satanás que se elevou contra Deus. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado com o nosso coração, devemos nos arrepender do nosso arrependimento, que é superficial demais. Nós devemos estar prontos a sermos repreendidos pela palavra e uns pelos outros, porque essa igreja ela estava dividida por causa de orgulho. Se o orgulho na igreja não for biblicamente tratado, irmãos, vai ter divisões e vai ser terrível. O orgulho precisa ser tratado. É isso que Paulo está a fazer aqui, tá? Além disso, a arrogância, minha segunda aplicação, leva a sérios problemas doutrinários. A arrogância. Os coríntios aqui, meus irmãos, eles imaginavam estar, já ter chegado lá, num reinado consumado. Eles tinham um problema aqui, é bom explicar para os irmãos. Eles tinham vários problemas doutrinários, não tinham só problemas morais, eles tinham muitos problemas doutrinários, tá, irmãos? E os coríntios, eles tinham um problema doutrinário que chamava escatologia inaugurada. Eles acreditavam que tudo já tinha acontecido. Não tinha mais nem ressurreição futura mais. Eles tinham um problema com ressurreição. E Paulo diz: chegastes a reinar? Não. Se chegasse a reinar, que eu também pudesse chegar a reinar convosco. Que eu pudesse também reinar convosco. Eles não queriam se submeter ao reino de Cristo. Eles queriam reinar. Essa era a situação. E eles estavam com vários desvios doutrinários, mas frutos de um coração arrogante. Ou seja, eles seguiam um declínio. Primeiramente, eles desprezavam aquilo que estava escrito, e Paulo diz: não vá além. Eles desprezavam. Logo a seguir, eles caíram em declínio moral. E logo a seguir, caíram em declínio teológico, doutrinário, e passavam a defender as coisas mais absurdas do mundo. Declínio. Eles abandonavam a Bíblia acerca de como dizer como devemos viver para a glória de Deus. Depois se tornavam orgulhosos, tinham vários problemas morais. Na igreja de Corinto, tinha gente que assistia o culto bêbado, irmão, diácono e presbítero assistindo o culto bêbado, e Paulo diz: olha, vocês estão aí com a barriga cheia, estão bêbados, vocês não têm casa para beber não, para comer. Tinha gente na igreja tendo relações íntimas com a mulher do pai, um filho tendo relações íntimas com a mulher do pai, e Paulo diz: e vocês ainda estão jactanciosos? Eles estavam orgulhosos, que era uma igreja amável demais, e não tratava o pecado, e não fazia disciplina eclesiástica nem nada. O pecado embotou a consciência deles, e é isso que o pecado faz, irmãos. E tudo isso fruto da arrogância. Arrogância. Tá? Um pecado não tratado dificilmente continuará estanque. Ele vai dar origem a novos pecados, Toda heresia tem a sua origem na arrogância humana. O homem não está satisfeito com aquilo que Deus estabeleceu na palavra e não quer se submeter à vontade de Deus na palavra. Toda heresia tem como origem
à arrogância humana. E minha última aplicação é que o cristianismo é a verdade que traz sofrimento quando vivido em fidelidade. Se você não é cristão, se você não experimentou dessas realidades salvadoras no teu coração, Deus ele te chama hoje, através da pregação do Evangelho, para que você tome uma decisão por Cristo. Se abandone sua vida de pecado, decida-se por Cristo e decida pertencer a Ele. Você não tarde o dia do teu arrependimento, porque Deus está concedendo uma oportunidade hoje para você. Tá? E Ele é bom e amável, mas a Bíblia também diz: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você abandonar o Evangelho da graça pregado para salvar a tua alma é um ato de grande orgulho. E nós sabemos como Deus trabalha com orgulhosos nesses leitores. Não perca essa oportunidade de decidir-se por Cristo, de tomar essa decisão hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Amanhã é o dia de Satanás. Muitas pessoas adiaram o dia do arrependimento para amanhã e nunca mais isso chegou. Quer seja porque o amanhã não os alcançou, ou quer seja porque no outro dia ela já estava absolutamente indiferente em relação à palavra que ela tinha ouvido. Não adie, não agende o dia do teu arrependimento. Hoje é o dia do arrependimento. Esaú, a Bíblia nos diz que ele buscou com lágrimas lugar para arrependimento e não encontrou. Mas esse meu terceiro ponto também, por último, ele é aplicado aos meus irmãos que já tomaram essa decisão. O cristianismo é a verdade que traz sofrimento quando vivido em fidelidade. E Paulo explica isso muito bem, irmãos. Tá? Paulo ele afirma que servia a Jesus como alguém que já estava condenado à morte. Ele vive, tá? Nos seus dias aquilo que Jesus tinha dito lá em Marcos 16, 24, que aquele que quer segui-lo deve tomar a sua cruz. Deve tomar a sua cruz. E meus irmãos, no pensamento de Paulo, não existe lugar para a teologia da prosperidade, para triunfalismo, como a gente escuta por aí. Venha aqui para essa igreja que você vai começar a prosperar. Vem aqui, meu irmão. Foi o que aconteceu quando você começou a vir para essa igreja? Eu estava desempregado, veio um emprego, depois prosperei, comprei um carro, comprei uma casa, amém. O que mais aqui que a Bíblia? Fé cristã não tem lugar para isso. Porque se tiver lugar para isso, Paulo não era um cristão. Porque ele sofreu demais, irmãos. E ele era um cristão fiel. Era um cristão fiel. E a maioria das coisas que tem hoje, negando ao sofrimento na vida cristã, vem de pessoas que vão além do que está escrito. Muito além. E isso não fala só em termos de pregação. Às vezes tem letras de louvor que são assim. Eu lembro de uma letra de louvor que dizia: vou prosperar para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás, por todo lado. Eu sou abençoado. Irmãos, onde é que está isso aqui nesse texto bíblico? Não tem. Não tem. Na verdade, Paulo diz que é tido por último, lixo diante de todos. Lixo porque não tem uma expressão mais baixa e mais vulgar do que essa, para traduzir melhor. Mas era assim que ele era visto pelo mundo. E se o mundo te contempla, te saúda muito bem, então tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que vai que você seja antipático com os outros, tá? Não é isso. Seja briguento e brigue com todo mundo. Não é isso. Mas se você é fiel a Jesus e a sua palavra, e ao mesmo tempo amável com as pessoas, e a despeito disso você é desprezado, que você é um seguidor de Paulo, mas antes de tudo você é um seguidor de Jesus. E deve agradecer a Deus por isto. Tá bem? A cruz, meus irmãos, que Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. A cruz, meus irmãos, não é à toa que a cruz é o símbolo da fé cristã. O símbolo da fé cristã é um instrumento de tortura e um instrumento de pena capital no mundo antigo. É a cruz. Tomar a cruz não significa: a minha sogra hoje vai passar um mês lá em casa. Tomar a cruz não é isso, irmãos. Não é cortar energia porque não pagou. Não é, enfim, não é nada disso. Tomar a cruz significa estar pronto para morrer fisicamente, estar pronto para deixar uma viúva e órfãos,
por amor a Cristo, está pronto. Isso é tomar a cruz. Isso é tomar a cruz. Tá? E Paulo passa por estas coisas. Tá bem, irmãos? Paulo passa por isto. Fidelidade do cristão. O cristão que é fiel ao Senhor. Tá? Nesse mundo ele não vai se ver livre das dificuldades. Em nada. Se tiver a voar por aí, estiver num avião e o piloto dormir, tiver com, enfim, o piloto automático ligado e o avião começar a despencar, ele vai morrer com todos os descrentes que estão ali. Os descrentes não vão morrer porque ele ficar levitando até chegar no chão, como uma pena. Não vai morrer estraçalhado com uma morte terrível. Tá? Todos os irmãos aqui esperam morrer dormindo. Tá bom, né? Mas, meus irmãos, a questão é como nós passamos por este momento. Aí é que está o diferencial. Tá bem? Passamos pelos momentos de sofrimento glorificando a Cristo, silenciando de forma muda, com os lábios cerrados debaixo da vara de Deus que está a nos provar. É assim. Quando nós passamos pelo sofrimento reclamando, dando cotovelada nos outros, brigando com este, com aquele, murmurando, todos sofrem, mas o sofrimento na vida de um cristão fiel é verdadeiro. Agostinho, ele dizia o seguinte, Lutero também replicou esse pensamento, de todos os filhos de Deus, o Senhor só teve um filho que nunca pecou. E só tem um filho que nunca pecou, que é Jesus. Mas ele nunca teve nenhum filho que não passou por sofrimento. Todos passam por sofrimento. O servo de Deus, um puritano chamado John Flavel, ele viveu entre 1627 a 1691, ele dizia uma coisa interessante sobre o sofrimento na vida do crente. Ele dizia acerca de Jó, ele falava assim, que Jó foi mais feliz na desgraça do que Adão foi no paraíso. E assim, no meio do deserto da vida cristã, Deus constrói um oásis. E devemos estar prontos para isso. Eu quero encerrar contando aqui um pouco da história de um servo de Deus que eu gosto, leio e recomendo demais, chamado John Bunyan, um dos escritores mais importantes da era cristã, desse tempo agora. Ele dizia o seguinte, John Bunyan, o escritor do Peregrino, do livro Peregrino, ele foi um pastor batista reformado na Inglaterra do século XVII, e ele conheceu a Cristo, não é? Conheceu a Cristo, depois se tornou pastor de uma congregação batista pequena. E durante aquele período, lá em Inglaterra, tinha uma rainha que, na verdade, era um rei na época de John Bunyan, era o rei Carlos I. E esse rei, ele determinava que tudo tinha que acontecer conforme dizia a igreja anglicana, que era um tipo de igreja evangélica meio que católica romana, tá? Ou seja, os pastores tinham que servir hóstia aqui, os irmãos tinham que se ajoelhar, o pastor tinha que defender que você podia perder a salvação, ir para o inferno a qualquer momento. Domingo é como qualquer dia, como uma terça-feira. Tinha várias coisas erradas, o John Bunyan sabia que estava errado e não queria submeter. E o rei Carlos I, que era o chefe da igreja, dizia: só pode pregar quem for pastor da igreja anglicana, da igreja episcopal. E John Bunyan disse: não, eu sou pastor de uma pequena igreja batista e vou prestar conta diante de Deus por esta pequena igreja, por este pequeno rebanho, mas não vou abrir mão do meu rebanho. Então ele foi preso, e durante já algum tempo preso, bastante tempo na verdade, ele tinha uma esposa e filhos, não é? E Bunyan era muito pobre. Bunyan, ele era latoeiro, não é? Era uma pessoa que consertava latas, tá? Arranjava panelas, coisas assim. Mas um homem de grande estatura intelectual e espiritual também, a ponto de John Owen, o príncipe dos teólogos puritanos, presidente, um dos principais professores da Universidade de Cambridge da época e capelão depois do primeiro-ministro, esse grande erudito chamado John Owen disse que ele daria todo o seu conhecimento e todos os seus livros para pregar como John Bunyan.
Ele falava isso. E Charles Spurgeon, cerca de um século e meio depois, ele dizia que ele admirava tanto John Bunyan que ele amava os sermões de Bunyan porque eram recheados de Bíblia. Ele dizia que Bunyan tinha o sangue biblino. Se você cortasse em qualquer lugar, em vez de cair sangue, saía versículos bíblicos. Tá? Este servo de Deus, profundamente usado por Deus, no entanto era muito pobre, tinha poucos recursos. Um dia foi a julgamento, já depois de um tempo preso, foi colocado diante dele sua esposa e seus filhos, detalhe, todos dependiam do chefe da família, do Bunyan, que agora estava preso. E foi dito para ele: Senhor Bunyan, o senhor é pastor de uma igreja, o senhor tem esposa e tem filhos. Então tirou ali uma das filhas dele, colocou diante dele, ela era cega de nascença, uma criança. E ele disse assim: olha, essa sua filha precisa de remédios, ela é cega de nascença. E por causa da sua família, pare de pregar. Pare de pregar. Não só na igreja, mas fora. Se você não for autorizado pela igreja episcopal, pare de pregar. E ele respondeu: Senhor juiz, se me libertares hoje à noite desta prisão, logo amanhã de manhã estarei aos brados nas ruas de Bedford, pregando o Evangelho. Ele respondeu isso. E o juiz indignado sentenciou a 12 anos de prisão. E durante esses 12 anos de prisão, ele escreveu os livros mais belos da história, não somente da igreja, mas da história da humanidade. O Peregrino, a Peregrina, a Guerra Santa e muitos outros livros maravilhosos. Que nós somos hoje abençoados. Foram escritos no fundo de uma prisão fria da Inglaterra. E no meio daquela situação terrível, no meio daqueles 12 anos presos, porque ele não parou de pregar o Evangelho, um dia ele escreveu assim no seu diário: os crentes são como sinos, quanto mais forte lhes baterem, melhor será o som. Os crentes são como sinos, quanto mais lhe baterem, melhor será o som. Que a sua vida seja como esses sinos. Quando você apanha, quando você sofre, que o som do teu sofrimento seja maravilhoso. Que no meio do sofrimento, como diz John Piper em seu livro, escrevendo sobre um servo de Deus no passado, que no meio do seu sofrimento, por detrás da carrancuda expressão da face divina, na providência, existe o sorriso escondido de Deus. Deus ele está trabalhando na vida de crentes sofredores. Perceba isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos ensina a amar-te, mesmo durante a tempestade, a confiar em Cristo que está no barco, a silenciar debaixo da vara que nos açoita e aprender que um dia passaremos por este mundo e veremos o mar da glória e veremos a face de Cristo e toda dor cessará, porque tudo isso é incomparável quando lembramos, quando pensamos naquilo que espera por nós, na glória celeste e na ressurreição. Ó Jesus, aplica, Senhor, esta palavra ao nosso coração, ó Deus, e não nos permita fixar nossa vida aqui, Senhor, de maneira que venhamos nos embriagar com as coisas deste mundo, as coisas desta vida, com a ética mundana desta realidade, Senhor. Grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor, enquanto passamos por este vale de lágrimas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a ficar em pé.